Harry Potter e a Pedra Filosofal, Parte 2. A Sra. Dursley tivera um dia normal e agradável. Continuou-lhe durante o jantar. Os problemas da senhora do lado com a filha ainda que Duda aprendera uma palavra nova. Nunca. O tempo de ouvir o último noticiário noturno. E por último, os observadores do pássaros em toda parte registraram que as corujas do país se comportaram de forma muito estranha hoje. Embora elas normalmente caçem à noite e raramente apareçam à luz do dia. Centenas desses pássaros foram vistos hoje voando em todas as direções, desde o alvorecer. Os especialistas não sabem explicar por que as corujas de repente mudaram seu padrão de sono. O locutor se permitiu um sorriso, muito misterioso. E agora com Jorge Mendes, o nosso boletim meteorológico. Vai haver mais tempestade de corujas hoje à noite, Jorge? Bom, Eduardo, disse o meteorologista. Não sei lhe dizer, mas não foram só com as corujas que se comportaram de modo estranho hoje. Ouvintes de todos os países têm telefonado para reclamar que, em vez do aguaceiro que prometi para ontem, eles têm tido chuvas de estrelas. Talvez alguém ande festejando a noite das fogueiras, mas semanas mais cedo este ano. Mas posso prometer que para hoje é uma noite chuvosa. O Sr. Dursley ficou paralisado com a poltrona. Estrelas cadentes em todo o país? Coruja voando durante o dia? Gente misteriosa usando capas por todo lado? E um cochicho a respeito dos Potter? A Sra. Dursley entrou na sala trazendo 2 xícaras de chá. Não adiantava. Teria que lhe dizer alguma coisa, pirragueou nervoso. Petúnia, querida, você não tem tido notícias de sua irmã ultimamente? Conforme esperava, a Sra. Dursley apareceu chocada e aborrecida. Afinal, normalmente fingia que ela não tinha irmã. Não, respondeu ela seca. Por quê? Uma notícia engraçada, murmurou o Sr. Dursley. Corujas, estrelas cadentes viu uma porção de gente de aparência estranha na cidade de hoje. E daí? Cortou a voz da Sra. Dursley. Bem, pensei que talvez tivesse alguma ligação com, sabe, o pessoal dela. A Sra. Dursley berricou o chá com os lábios contraídos. O Sr. Dursley ficou em dúvida se teria coragem de lhe contar o que havia o nome do Potter. Decidiu que não, em vez disso falou com a voz mais displicente que pôde. O filho deles teria mais ou menos a idade do Duda agora, não? Suponho que sim, respondeu a Sra. Dursley ainda seca. Como é mesmo o nome dele? Ernesto, não é? Harry. Um nome feio e vulgar. Quer saber minha opinião? Harry, um nome feio e vulgar. Se quer saber minha opinião. Disse o Sr. Dursley, sentindo um aperto horrível no coração. Concordo com você. Não disse mais nenhuma palavra sobre o assunto a caminho do quarto onde foram se deitar, enquanto a Sra. Dursley estava no banheiro. O Sr. Dursley foi devagarinho até a janela e espiou o jardim da casa. O gato continuava lá. Observara o começo da Rua dos Alfeneiros, como se esperasse alguma coisa. Estaria imaginando coisas? Será que tudo isso teria ligação com os Potter? Se transpirasse que eram aparentados com um casal de bem. Ele achava que não aguentaria. Os Dursley se deitaram, a Sra. Dursley adormeceu logo, mas o Sr. Dursley continuou acordado, pensando no que acontecera. Seu último consolo antes de adormecer foi pensar que, mesmo que os Potter estivessem envolvidos, não havia razão para se aproximarem dele e da Sra. Dursley. Os Potter sabiam muito bem o que pensavam deles, e a gente da sua laia não havia como ele e Petúnia. Poderia se envolver com nada que tivesse acontecendo. O Sr. Dursley bocejou e se virou. Isso não poderá afetá-los, como estava enganado. O Sr. Dursley talvez estivesse mergulhando em um sono inquieto, mas o gato do muro lá não mostrava sinais de sono. Continuava sentado imóvel, como uma estátua, os olhos fixos na esquina mais distante da Rua dos Alfeneiros, e nem sequer estremeceu quando uma porta de carro bateu na rua seguinte.
Um homem apareceu na esquina que o gato estivera vigiando, e pareceu tão súbita e silenciosamente que se poderia pensar que tivesse saído do chão. O rabo do gato mexeu. Ligeiramente os seus olhos se estreitaram. Ninguém jamais vislumbrara nada parecido com este homem na rua dos alfeneiros. Era alto, magro e muito velho. A julgar pelo prateado dos seus cabelos e de sua barba, suficientemente longos para prender no cinto, usava vestes longas com uma capa púrpura que a cintilantes e por trás dos óculos em meia-lua, e o nariz muito comprido e torto, como se o tivesse quebrado pelo menos 2 vezes. O nome dele era Alvo Dumbledore. Alvo Dumbledore não parecia ter consciência de que acabara de pisar numa rua onde tudo, desde seu nome às suas botas maravilhosas, estavam ocupando um papado da capa. Procurando, desde seu nome às suas botas era mal visto. Estava ocupado apalpando a capa, procurando alguma coisa, mas parecia ter consciência de que estava sendo vigiado, porque ergueu a cabeça de repente para o gato, que continuava fixado da outra ponta da rua. Por algum motivo, a visão do gato pareceu diverti-lo. Deu uma risadinha e murmurou: Eu deveria ter imaginado. Encontrou o que procurava no bolso anterior da capa. Parecia um isqueiro de prata. Abriu-o, ergueu no ar e o acendeu. O lampião da rua mais próxima apagou-se com um estalido seco. E ele acendeu de novo. O lampião seguinte piscou e apagou. 12 vezes ele acionou o apagueiro, até que as únicas luzes acesas da rua todas eram os 2 pontinhos minúsculos ao longe, e os olhos do gato que vigiava. Se alguém espiasse pela janela agora, a senhora Dursley, de olhos de contas, não conseguiria ver nada que estava acontecendo na calçada. Dumbledore tornou a guardar o apagueiro na capa e saiu caminhando pela rua em direção ao número 4, onde se sentou no muro ao lado do gato. Não olhou para o bicho, mas passado algum tempo dirigiu-se a ele. Imaginei que encontraria a senhora aqui, professora Minerva McGonagall. E virou-se para sorrir para o gato, mas este desaparecera. Em vez dele, viu-se sorrindo para uma mulher de aspecto severo que usava os óculos de lentes quadradas exatamente do formato das marcas que o gato tinha em volta dos olhos. Ela também usava uma capa esmeralda, trazia os cabelos negros presos num coque apertado e parecia dedicadamente irritada. Como sabe que sou eu? Perguntou. Mas a cara da professora nunca viu um gato sentar tão duro. O senhor estaria duro se tivesse parado o dia todo sentado no muro de pedra, respondeu a professora Minerva. O dia todo? Quando poderia estar comemorando, devo ter passado por mais de 10 festas de banquetes a caminho daqui. A professora fungou aborrecida. Ah, sim, vi que todos estão comemorando, disse o impaciente. Era de se esperar que fosse um pouco mais cauteloso, mas não até os trouxas notarem que alguma coisa estava acontecendo. Deu no jornal. Ela indicou com a cabeça as salas escuras dos Dursley. Eu vi bandos de corujas, estrelas cadentes. Ora, eles não são completamente idiotas. Não poderia deixar que notaram alguma coisa. Estrelas cadentes em quente, posto que foi coisa do Dagon Deagle. Ele nunca teve muito juízo. Você não pode culpá-los, ponderou Dumbledore educadamente. Temos tido muito pouco e o que comemorar nos últimos 11 anos. Sei disso, retrucou a professora, mal-humorada. Mas não é razão para perdermos a cabeça. As pessoas estão sendo completamente descuidadas. Saem às ruas em plena luz do dia e sem nem ao menos vestir roupa de trouxa espalharam boatos de esgueira, lançaram um olhar atento a Dumbledore, como se esperasse que ele dissesse alguma coisa. Mas ele continuou calado, por isso ela teve que começou. Lá seria uma desgraça se nosso próprio dia que você sabe quem aparecesse ter finalmente ido embora, os trouxas descobrissem a nossa existência. Suponho que ele realmente tenha ido embora, não é, Dumbledore? Parece que não há dúvida. Temos muito a agradecer. Se aceitam um sorvete de limão? Um quê? Um sorvete de limão. É uma espécie de doce dos trouxas, que sempre gostei muito. Não, obrigada, disse a professora Minerva, com frieza, como se não achasse que o momento poderia absorver esse tipo de limão.
Ok, gente, essa foi a segunda parte do nosso audiolivro, tá bom? Nesse audiolivro eu contei mais agora a história de Dumbledore, né? A continuação. E espero que vocês gostem e me deem mais sugestões para quais outros livros eu possa fazer, tá bom? Tchau!